E aí, irmãos, o capítulo 9, ele vai ser chave. Sabe por quê? Porque no capítulo 8, você vai ver que Daniel não entendeu completamente a visão. Ele entendeu que o carneiro é o rei da Pérsia, o bode peludo é o rei da Grécia. Ele entendeu os 4 chifres, entendeu que os 4 chifres está revelando o sentido das 4 cabeças do leopardo. Pode ser que ele não entendeu ali na hora, mas estudou depois. Então ele entendeu muitas coisas ali que foi explicado. Porque foi dito, dá a entender a este a visão. Só que Deus explicou daquela maneira de propósito, parcialmente. Deus não explicou tudo. E não tinha como Daniel entender tudo, completamente a visão. Os motivos eu não vou poder estar explicando agora nesse vídeo, porque eu já tenho um vídeo explicando tudo isso. Só que eu tive que colocar a explicação daqueles meus vídeos anteriores nesse vídeo, por causa dos adventistas, por causa dos irmãos que estão vendo esse vídeo. Entendeu? Então, você vai ver que Daniel, lá no capítulo 8, lá no final, ele vai falar que não entendeu a visão. Não havia quem a entendesse. Se você parar para fazer as contas, né, no tempo que Daniel vivia, como foi apresentado para ele as visões, você vai ver que não havia como entender mesmo. Daniel era muito inteligente, só que aí sabe o que vai acontecer? No capítulo 9, o anjo Gabriel vai explicar para Daniel a visão do capítulo 8. A visão que ele não entendeu. E mesmo assim Daniel não vai entender tudo. Só que Deus vai explicar a visão do capítulo 8 através de 70 semanas. Deus vai ampliar a explicação. Deus não vai criar uma linha do tempo para os judeus e outra linha do tempo para os gentios. Deus não vai fazer isso. Ele vai explicar a visão do capítulo 8, assim como a do capítulo 8 explica a do capítulo 7. É aqui no capítulo 9 que vai aparecer a questão da última semana, aquele corte na metade da semana, ficando 3 tempos e meio para um lado e 3 tempos e meio para o outro. Esses 3 tempos e meio é o que vai criar conexão com o capítulo 7. Então, o que eu aprendo? Que o capítulo 9, deixa eu mudar a cor, o capítulo 9 está explicando o capítulo 8. E como eu já expliquei quase agora, o capítulo 8 está explicando o capítulo 7. Entendeu? Então, de fato, Deus está explicando no capítulo 9 o capítulo 7, sobre os 3 tempos e meio. Deu para entender? Ora, no capítulo 8, quem faz cessar o sacrifício contínuo é o chifre pequeno. Como é então que no capítulo 9, que é a explicação do capítulo 8, o personagem que faz cessar o sacrifício contínuo vai ser Cristo? Isso é contradição. Vamos aqui em Daniel, capítulo 8. Olha o verso 26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque ela se refere a dias ainda muito distantes. Essa expressão, dias ainda muito distantes, volta a aparecer em Daniel 10. Sabe por quê? Porque Daniel 10, 11 e 12 é a explicação do capítulo 8. Olha o que diz: Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. E espantava-me com a visão. Por quê? Porque não havia quem a entendesse. Tá vendo? Daniel não entendeu a visão. Aí o que aconteceu? Mesmo sem entender a visão, ele foi se humilhar diante do Senhor, ele foi orar. No capítulo 9 tem coisas grandiosas, tem revelações maravilhosas. Só que eu vou dar um pulo para explicar esse ponto. Olha aqui o capítulo 9, a partir do verso 20. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, que dizem que é só judeu, meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, tá vendo? Conectando com a visão anterior, do capítulo 8. Veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Aqui também tinha mais coisas para falar. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora eu saí para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa, aqui é a palavra, e entende a visão. Que visão? Qual é a visão que ele não entendeu?
A do capítulo 8, como a gente leu. Então quer dizer que veio explicar a visão do capítulo 8. Só que aqui o anjo não vai vir falar Daniel, as 2.300 tardes e manhãs. Eu quis dizer o seguinte, etc, etc. Não. Deus vai falar para o anjo Gabriel. Quer dizer, não vai estar escrito isso, né? Mas vamos interpretar o texto? Se o anjo Gabriel disse que veio explicar a visão que Daniel não entendeu e explicou através de 70 semanas, foi ordem do Senhor. Gabriel, explica para Daniel a visão, ele está se humilhando. Só que agora, amplia a explicação, explica através de 70 semanas. Agora ele vai ter que calcular muita coisa. O meu povo no futuro vai estar estudando isso. Deus pensou em nós, irmãos, pensou na gente estudando isso. Por isso que foi falado assim. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Aí tem aqueles 7 pontos que eu já expliquei nos vídeos. Olha para o verso 25. Sabe e entende. Lembra que o anjo falou para Daniel? Daniel, presta atenção na minha palavra e entende a visão. O anjo está falando, se você prestar atenção nisso que eu vou te falar, você vai entender aquela visão do capítulo 8. Então, coisas que estão sendo faladas aqui têm que estar relacionadas com a visão do capítulo 8 e não desvinculadas. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas. 7 semanas é o quê? 49 dias. Aqui já está falando da festa das primícias. Por isso que não se interpreta 70 semanas sem as festas. Até ungido, até Cristo, que morre na Páscoa. Aqui já faz lembrar das primícias. 7 semanas e 62 semanas. E as praças e as circunvalações se retificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, aqui está a Páscoa, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Desolações, essa é a mesma palavra para falar de assolação, do abominável, da desolação. No hebraico é a mesma palavra. Agora presta atenção no verso 27. Ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana. Quem que é ele? Cristo. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aqui está o segredo. Deus muda o nome e confunde todo mundo, né? Porque não lê o livro da lei. Oferta de manjares faz parte do sacrifício de tardes e manhãs. Lê lá o livro da lei. Oferta de manjares está em todas as festas. Todas as festas têm que ter sacrifício com oferta de manjares. E isso é tardes e manhãs. Sabe o que é tardes e manhãs? Continuamente. Sacrifício contínuo, porque é continuamente, tardes e manhãs. Esse sacrifício vai até o véu. Aquele acender as 7 lâmpadas e depois queimar o incenso no altar de ouro. Figuras que estão em Apocalipse. Isso faz parte do sacrifício contínuo. Tardes e manhãs os filhos de Arão tinham que fazer isso. Do véu para frente, aonde entra o Santo dos Santos, ali já não é contínuo. Ali é só uma vez no ano. E o Apocalipse é inaugurado com esse dia, o dia da expiação. Jesus se apresentou como sumo sacerdote em Apocalipse 1. Ali na cara, falando do dia do Senhor. Então aqui está oferta de manjares, tardes e manhãs, de Daniel 8. Sobre as asas das abominações virá o assolador. Esse é o abominável da desolação, do capítulo 8. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Está explicando tudo o que está no capítulo 8, só que Deus está acrescentando detalhes. Deus está trabalhando com acréscimos adicionais. Em todo o livro Deus trabalha assim, com acréscimos adicionais. Sempre. Então isso está conectado com a visão do capítulo 8. E a do capítulo 8 com a do capítulo 7. E você vai ler Daniel 10, 11 e 12, você vai ver que está explicando a visão do capítulo 8. No capítulo 8, quem faz cessar o sacrifício contínuo, a oferta de manjares, é o chifre pequeno. Como que no capítulo 9 vai ser Cristo? Que coisa maluca é essa? Então por isso, irmãos, que eu fiz esse mapa mental. Agora dá para entender.
O capítulo 9, ele vai explicar o capítulo 8 e o capítulo 7. Então, a função do capítulo 9 é fazer a ligação entre o capítulo 7 e o capítulo 8, mostrando que há conexão. E se a gente sabe que o capítulo 7 ele está conectado com o capítulo 2, então o capítulo 9 ele é uma chave porque ele amarra todas as visões. E como todas elas, em determinados momentos, profetizam o tempo do fim, pode falar, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, para isso, justiça eterna, selar a visão no singular e a profecia. Entendeu? É no capítulo 9 que Deus vai criar uma linha, mostrando que é a última semana, e ele vai fazer um corte na metade dela, ficando 3 tempos e meio de um lado, 3 tempos e meio do outro. Esses 3 tempos e meio vai estar conectado com Daniel 7, entendeu? Com Daniel 12. Quando Deus fala de 3 tempos e meio aqui em Daniel 12, ele está nos levando para Daniel 7. Ou seja, tudo que vem de Daniel 7 em diante, vem Daniel 8, a explicação das 70 semanas, aí vem Daniel 10, 11 e 12. Quando chega no capítulo 12, vou apagar aqui para ficar melhor para explicar. Quando chega no capítulo 12, Deus nos leva novamente para Daniel 7. Por quê? Porque aparece os 3 tempos e meio. Deus está falando, presta atenção. Aonde apareceu os 3 tempos e meio? Em Daniel 7? Então volta para Daniel 7. Até Daniel 9 nós já teríamos motivo suficiente para olhar para Daniel 7, para amarrar as visões anteriores, para olhar para um quadro profético conectado um no outro, não coisas aleatórias. E quando chega no capítulo 12, quando aparece esses 3 tempos e meio, aí Deus te obriga a você ir para Daniel 7, mostrando que está tudo conectado. Então Daniel 12 é uma continuação de Daniel 11. Em Daniel 11 é uma continuação de Daniel 10. Não é? Em Daniel 10 que Deus vai falar, olha, é muita coisa para conectar. Em Daniel 10, Deus vai falar assim, Daniel, eu vim explicar o que há de acontecer com o teu povo nos últimos dias. Porque essa visão é para dias ainda muito distantes. Presta atenção nisso e eu finalizo o vídeo. Olha como Deus vai amarrar todas as profecias só em Daniel 10. Daniel, eu vim te explicar o que há de acontecer com o teu povo. Usou a explicação do capítulo 9. Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Eu vim te explicar o que há de acontecer com o teu povo nos últimos dias. Essa expressão está aqui, em Daniel 2. Referente aos pés da estátua. Porque a visão é para dias ainda muito distantes. Aparece em Daniel 8. Entendeu isso daqui? Como isso é muito importante, mais uma vez. Em Daniel 2, vai aparecer a expressão últimos dias. Em Daniel 8, vai aparecer a expressão dias ainda muito distantes. Em Daniel 9, vai aparecer a expressão 70 semanas determinadas sobre o teu povo. Certo? Em Daniel 10, vai ser falado para Daniel, Daniel, eu vim te mostrar o que há de acontecer com o teu povo nos últimos dias. Por quê? Porque a visão é para dias ainda muito distantes. Tá vendo? O próprio capítulo 10, amarrando tudo, conectando tudo. O próprio capítulo 10. E aí vem o capítulo 10, continua no capítulo 11, você vai ver no capítulo 11 expressões falando dos reinos, né? Que aparece no capítulo 8, vou fazer uma curva aqui no capítulo 8, e quando chega no capítulo 12, que é o desfecho da explicação, o desfecho da profecia, aí Deus vai falar de 3 tempos e meio. 3 tempos e meio, se você estivesse buscando conexão, iria conectar com o quê? 3 anos e meio. Metade da última semana. E vai aparecer aquele mesmo lance. Um anjo perguntando para o outro. Pergunta em relação ao tempo.
o mesmo evento que acontece aqui em Daniel 8. Um anjo perguntando para o outro. Lembra a visão do santuário? Por quanto tempo durará a visão da transgressão assoladora? E a resposta é 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O mesmo evento acontece em Daniel 12. Quando acontecerão essas maravilhas? Para que tempo é? Para tempos e metade de um tempo. Olha aí. E nos levando para Daniel 7. Deu para entender, irmãos, a ligação de todas essas coisas? Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, entra no canal, assista os vídeos, assista esse vídeo aqui que eu estou indicando novamente, esse vídeo aqui que vai abrir completamente a visão de vocês em relação à igreja, a Israel, aos tempos determinados. É um vídeo que te ajuda a desbloquear profecias, por isso que eu fiz com mapa mental, expliquei tudo direitinho numa lousa, ok? Assista esse vídeo, vocês não vão se arrepender. Que o Senhor Jesus possa confirmar essas coisas no coração de vocês, abrir um entendimento para entender as profecias corretamente, dar um coração mais humilde para reconhecer os erros. Eu também, muitos erros eu cometi interpretando a palavra de Deus, eu reconheço os meus erros. Quando é mostrado para mim pela palavra de Deus coisas coerentes, esse é o desejo do meu coração, ok? Se inscreva no canal também se você não tiver inscrito. Isso ajuda o canal a crescer e você sempre vai tendo notícias de novos vídeos, ok? Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.